Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações para todos sempre. E é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje para mais uma live do Consolador Prometido. Então vamos ver o que diz a lição do livrinho Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorinho. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos de ontem. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre e saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Tem mais uma aqui. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Olha que bonitinho. Então, essas são duas lições que nós trouxemos essa noite, né? Na verdade, o livro Minutos de Sabedoria proporcionou para nós. E hoje o Pedro vai falar sobre o tema pecado. Sonoplastia. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Feliz 2021, para aqueles que ainda não havia desejado. E que o nosso planeta seja redirecionado e volte à normalidade que nós estamos acostumados, não é? Hoje resolvemos, né? Porque eu sempre recebo algum tipo de instigação de falar de coisas não muito fáceis, na verdade. Porque, como todo tema, como eu já disse, até estou sendo bem repetitivo, não se extingue, não exaure em 40, 45 minutos o assunto, não. Então, hoje vamos falar sobre aquilo que a maioria das pessoas denomina como pecado e dar uma visão espírita sobre esse tema. Bem, começo fazendo uma leitura aqui do Evangelho, trechos do Evangelho, que suscitam, que sugerem as consequências do pecado. Depois partimos para a definição, enfim. Vamos fazer assim. Essa passagem bíblica, contida em vários dos evangelistas, se não todos, né? Diz sobre a chamada de atenção grave que Jesus nos faz, né, a respeito da nossa conduta. Está em Mateus 5,29, diz o seguinte: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E Mateus, ainda seguindo, 17:27, diz o seguinte: entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que é uma moeda, né? Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Moral estranha, né? Umas palavras que precisam ser melhor interpretadas, melhor estudadas, né? Mateus 18 diz o seguinte, versículo 8:
Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirados no fogo eterno. Em Marcos 9,43 nós vemos coisa parecida. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as duas mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Bem, no mundo cristão, e as lideranças, tanto evangélicas como católicas, atribuem essa passagem dura, as frases duras de Jesus, da maneira que, obviamente, deveria ser. Não é de forma literal. Jesus não pede para que você realmente corte ou se segue, jogue fora seus pés. Interpretam essa demonstração de Jesus como sendo lançar fora os nossos pecados, evitar os pecados. Razão pela qual nós vemos aí principalmente os nossos irmãos evangélicos dizerem o seguinte: evitar o mundo, evitar as coisas que façam você pecar ou se afastar de Jesus e consequentemente de Deus. Então, essa passagem deve ser entendida, pelo menos isso é um consenso, né, de todos os cristãos, de que Jesus se referia aos pecados e às tentações que fazem com que a gente desvie do nosso caminho e, naturalmente, seja lançado à punição eterna, ao inferno. Né? Muito bem. O que ocorre? Eis a literatura, a minha escrita. Diz o seguinte: o consenso comum sobre essa passagem bíblica diz respeito aos pecados que todo homem comete e o alerta que o mestre faz acerca das penas e punições severas para quem os comete, ou seja, o fogo do inferno. Então, para que nós comecemos a analisar sobre a ótica espírita dessa passagem, né, que concorda sim que a palavra utilizada por Jesus é figurativa, é uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem. Tirar o olho, cortar os pés, cortar a mão, né? Essas coisas todas. Não vamos sair por aí mutilando não, porque senão todo mundo seria maneta, perneta ou cegueta, né? Porque quem é que não tem um chamado pecado para purgar? Bom, pecado, vamos definir, para que a gente entre na nossa análise, na nossa reflexão. Porque o que fazemos aqui é sempre uma reflexão a respeito dos ensinamentos do Mestre e como é que nós estamos em relação a esse ensinamento. Como é que nós nos encaixamos naquilo que Jesus prontamente nos fala, às vezes abertamente, às vezes em formas de parábola e às vezes em forma figurativa, como essa passagem aqui. Né? Pecado, violação, deixa eu só abrir um parênteses. Assim como vocês, ela também não sabe, só agora que ela está sabendo. Por isso que ela fica com esse olho de pessoa que está colando na prova, tentando adiantar. Privilégio esse que vocês não têm, por isso que eu tenho que ler. Então, realmente, eu faço de maneira que eu só passo para ela o tema que vai ser discutido, porque senão não teria muita, não digo graça, mas assim, não serviria. Né? Eu só sei o tema. Eu só sei o tema. Mas o que vai conter, ela está sendo agora. Mas ela insiste em ficar com o olhinho esticado, que é para colar. E ainda estou sem óculos, não estou nem enxergando direito. Então, pecado. Violação de um preceito religioso. Desobediência a qualquer norma ou preceito. Falta. Erro. Escândalo. Seleciono essa palavra aqui porque ela também é citada aqui. Entretanto, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro pé, etc. O que ocorre? Essa palavra é muito mal interpretada e mal usada. Que ela vem do grego.
que quer dizer, a sua definição ao pé da letra, em grego, significaria armadilha para que haja um tropeço, para que haja uma queda. Por isso que o Senhor fala escândalo. Nós aqui interpretamos da seguinte forma, né? Fulano é escandaloso, ela está escandalosa, houve um escândalo na frente do banco, ou qualquer coisa assim. Que dá a impressão daquele famoso barraco, né? Que também é utilizada, mas na origem, e principalmente quando é usada aqui na Bíblia, né? Ou pelo Evangelho, ou por Jesus, esse escândalo se refere a isso aqui, olha. Fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Então não é aquele burburinho, aquela bagunça que é feita. E sim, você escandaliza alguém quando você foge à norma pré-estabelecida, principalmente no caso aqui, de uma religião, seita ou conceito moral. Costuma-se dizer também, né, as pessoas, nossa, aquela moça está vestida escandalosamente, né? Uma risada escandalosa. Risada escandalosa, quer dizer, tudo aquilo que foge dentro de um padrão pré-estabelecido por uma sociedade. Né? Então, condições sociais ou religião estabelecida. Indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por um ato que viola convenções morais e regras de decoro. Né? Essa é a definição de escândalo. E agora vamos definir aquilo que a maioria das pessoas teme, assim, visceralmente, que é a figura do inferno. Ninguém quer ir para o inferno. É a figura do inferno. O inferno, quer dizer o seguinte, é um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos indistintamente. Segundo alguns, ou o lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más, segundo outros. Local para onde vão os pecadores. Sinônimos: abismo, trevas, averno, quintus, bártaro, tártaro, érebro, estige, orco, gaena, profundo, tormento, sofrimento, suplício, tortura, martírio, calvário, desassossego, angústia, aperto, atribulação, desordem, confusão, caos, tumulto, balbúrdia, baderna, anarquia, inferneira. E eu acrescento: baile funk. Porque tem tudo isso, né? Então, um local onde reúna essas qualidades, entre aspas, nós podemos considerar inferno. Mas assim, conceitualmente, dentro do mundo cristão, o inferno é aquele local onde existe a pena eterna, o fogo eterno e vários elementos do mal que estão predispostos e infinitamente vão ficar assolando aqueles que pecaram mortalmente. Ainda sobre o pecado, dentro da teologia, nós temos a figura do pecado original, que é aquele que, pelo simples fato de você ter sido amamentado, você já é pecador. Você pega o pecado de quem pecou. Há muita discussão sobre isso, inclusive. Inclusive, isso põe em dúvida ou questiona a justiça divina. Então, porque eu nasci, eu já sou pecador. Eu não fiz nada dentro da teologia cristã estabelecida na igreja, que não seja a igreja católica, né? Dentro da igreja católica. Essa é a ideia do pecado original. Que antes do advento do Espiritismo, tinha isso como uma verdade irretocável, inquestionável, que é um dogma da igreja, né? Tal qual existe o céu, que vai nos beneficiar eternamente com as benesses, e a vida farta e cheia de prazeres e glórias, ao lado de Deus, existe o oposto,
Esse lugar é reservado para aqueles que foram bonzinhos, que não cometeram pecado. Ouso dizer, então, que se houvesse esse sentido real, ficaria vazio. Um ou outro espírito que já tivesse alcançado a elevação, lá estaria. A maioria estaria no inferno. Né? Se fosse seguido isso. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, com o advento da decodificação do Consolador Prometido, do Espiritismo, nós podemos entender, não relaxar, mas podemos entender que seria contraposição à misericórdia e à justiça divina. Seria o mesmo que eu castigar um filho pelo crime que o pai cometeu. Bem, porém, na visão espírita, agora nós vamos entrar na nossa senda. Não é? Primeiro, é necessário relembrar que para o Espiritismo não existe o pecado, dessa forma entendida pelos outros irmãos cristãos, né? E sim as falhas e faltas morais que cometemos em virtude da nossa precária evolução. É tal qual a escola. Ninguém, quando é colocado à prova, acerta tudo, sabe tudo, chega na escola já sabendo tudo. Como a escola, como a Terra é um planeta escola, é evidente que nós vamos errar, nós vamos cometer falhas. Algumas leves, outras não tão leves e outras fatais para nós, que é chamado pecado. Jesus, certa feita, fez com que os assistentes, né, da sua passagem, da sua palestra, da sua fala, livrou alguém de morte, colocando exatamente essa proposição. Aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Vamos imaginar o seguinte. As pessoas daquela época não tinham a ideia, não tinham o conhecimento, embora os judeus creem em reencarnação, eles não tinham a ideia de que Jesus falava não só daquela vida. Senão alguém poderia, dito puro na época, poderia pegar a pedra e falar, eu não cometi nenhum pecado ainda. E atiraria a pedra, que seria o seu primeiro pecado, que é julgar e agredir alguém, né? Então é óbvio que a gente espera do ensinamento de Jesus só sabedoria máxima, né? E ele tinha certeza que ninguém faria isso. Ninguém ousaria. Devemos lembrar que o povo judeu, eles eram tementes a Deus, que é o mesmo Deus de Jesus, que Jesus também era judeu. Só que eles tinham, e têm até hoje, um conceito de céu, um conceito de Messias, de Deus, diferente dos cristãos. Tá? Mas eles temem, esse é que é o problema, eles temem, não entendem a Deus. Né? E nós procuramos entender o nosso Deus, ao invés de temê-lo. Porque quando você teme alguma coisa, você restringe a sua capacidade de pensar e de receber novos ensinamentos. Você abaixa a cabeça e fica tremendo de medo. Você cerceia a sua capacidade de pensar e raciocinar, de indagar, de investigar. Que é isso que depois, com o advento do Espiritismo e outras doutrinas, fez com que o ser humano olhasse para si e para a humanidade e para o futuro de maneira diferente, né? Uma coisa que nós temos que fazer, de relembrar também, não existem as penas eternas, pois Deus é justo e misericordioso. Então, nós temos que raciocinar da seguinte forma: o que você faria com um filho seu que desvirtuasse do seu ensinamento?
você obviamente o repreende, você dá uma lição de moral, lá você briga com ele, você o põe de castigo às vezes. Vai pro teu quarto, fica lá, vai pensar. Hoje a modernidade faz isso, né? No meu tempo era havaiana mesmo, né? Nem havaiana era muito, soltava, era o cinto. Tomava umas burdoadinhas lá e ficava lá e não tinha que pensar, não. Você não tinha tempo para pensar, você tinha que curtir o couro ardendo e aquilo fazia você lembrar. Na próxima você fala, melhor eu não fazer isso. Não precisamos voltar a essa época de couro ardendo. Mas o castigo que é imposto hoje pelas famílias. Vai para lá e fica no cantinho, né? Tem o tal cantinho do pensamento, cantinho que a criança mais sente falta daquilo que ela ficou privada do que entendeu o ensinamento, né? Infelizmente. Bem, o que ocorre? Que é o Zé Carlos? Ele colocou muito bom isso. É bem melhor o filho respeitar o pai, entender o pai. Isso. Do que ter medo do pai. É evidente. Né? Assim como o nosso pai, né? Terreno, né? É melhor você... Veja bem, eu não estou aqui incitando que o pai seja amiguinho do filho. Ele pode ser amigo do filho, parceiro do filho, mas é pai. A figura de pai não deve ser misturada. A figura de pai não deve ser aquela temida. Seu pai está chegando. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Muitas mães usavam esse artifício. Quando seu pai chegar, você vai ver. Ai, né? Não é isso. Isso era assustador. Assustador, tenebroso. Fala, meu pai agora vai me arrancar o couro. Né? Verdade. Não precisa ele arrancar o couro. Mas é interessante que a criança tenha essa referência de obediência. Então, é a mesma coisa com o nosso Deus. Se eu não fizer o que Deus quer, ele me lança no inferno. Tá. Aí você desesperadamente comete algum tipo de falha, que você fala assim, bom, eu já vou pro inferno mesmo, porque a gente já ouviu um monte de gente falando, já vou pro inferno mesmo, então eu vou detonar. Aí é que está o problema. Agora você chega e fala assim, não, eu vou repor o que eu tirei, de acordo com as minhas obras. Você nem espera o céuzinho e muito menos o inferno. Mas já começa a trabalhar ali um pouco também, né? A sua espiritualidade. Você começa a se policiar, não é com o medo, mas sim entendendo o que pode te acontecer, você ainda vai fazer uso do seu livre-arbítrio até o fim. O fim que eu digo é o fim mesmo, até o túmulo, descida do túmulo. Né? Porque depois que a gente desencarna, aí nós somos dependentes tal qual, da mesma maneira quando nós nascemos, que eu já falei isso aqui. Alguém vai nos receber, só não vai nos dar banho, trocar fralda, essas coisas não. Mas alguém vai nos receber, quando a gente abrir o olhinho do lado de lá, vai falar, onde é que eu tô? Quem sou eu? O que aconteceu? Pois é, meu irmão. Aí sim, a tela do éter vai descer. Meu celular? Aí exato, algum ainda vai perguntar assim, qual é a senha do Wi-Fi aqui, né? Você vai ver a senha do Wi-Fi, né? Bem, para não fugir, para não dar a curva aí da coisa, o conceito de eternidade está ligado à natureza e intensidade da dor restauradora. Olha como a gente é ensinado no Espiritismo. A dor não é punitiva, ela é restauradora de algo que nós, pelo nosso livre-arbítrio, ou má tendência, ou falta de orientação, optamos por fazer. Então a dor, ela tem esse significado dentro do Espiritismo. Ela não é punitiva, ela é restauradora, ela repõe aquilo que nós tiramos de nós ou de outrem. A cada um segundo as suas obras. Isso é sentimento de justiça. Não quero dizer que a minha mãezinha era injusta, ela era dentro do universo dela, era assim, alguém fez alguma coisa lá na sala. Um não denunciava o outro, nós éramos, né? Agora morreu um irmão meu, éramos em 4 irmãos e 3 irmãs, quer dizer, as pestes todas lá bagunçando. Quebrava-se alguma coisa, um exemplo. Bom, por dedos, ninguém ia falar. E se falasse, mentia, né? Não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ele. Então, tomava uma cintada todo mundo, de maneira equitativa, para que não houvesse
Na cabeça dela, injustiça, quer dizer, vai tudo, mas havia injustiça. Você às vezes tomava uma cintada sem ter feito nada. Ou então apoiava todo mundo para nenhum rir da cara do Um outro. ia rir do outro, então você levou também, então fica todo mundo na paz, né? Mas isso era muito bom, porque isso une a família, inclusive, né? Se não é pelo amor, é pela dor também. Foi a primeira versão do se não é pelo amor, pela dor que a gente sentia. Então o conceito de eternidade está ligado à natureza e à intensidade da dor restauradora a que somos submetidos pela nossa imprevidência. Isso que a gente sempre tem que ter em mente, né? Eu só reponho o que eu tirei. Eu só recebo aquilo que eu plantei, em termos de, não é punição, em termos de restauração, de aprendizado, né? Imaginemos quanto tempo demora 1 minuto para quem está com uma terrível dor de dente. Viu? Isso estou me relacionando ao conceito de penas eternas. Então, esse eterno, ele é relativo. Então, se você está com uma dor de dente, por isso que eu fiz questão de colocar isso daqui, 1 minuto é uma eternidade. Pergunte quanto é o tempo para quem está preso, para quem está sentindo uma dor terrível, ou para quem está ansioso para se livrar de uma situação, né? Então é por isso que eu falo, o fogo eterno, né? Nós não temos esse conceito porque nada é eterno. Só Deus. Né? Nem nós somos eternos. A partir do momento que você é criado, você não pode ser chamado de eterno. Eterno é desde sempre. Então, nós temos agora uma vida contínua que não vai se encerrar a partir da criação. Por isso que nós não podemos dizer que somos eternos. Eterno é só Deus, que existe desde sempre. Então, a partir do momento que Deus nos fez, aí sim nós criamos o conceito de eternidade. Né? Isso é só didaticamente para a gente entender melhor a coisa. Então, na visão espírita, essa passagem, além de dar o tom moral grave sobre restringir ou evitar nossas más tendências, revela a necessidade da reencarnação. Pouca gente pensa nisso. Pouca mesmo no meio espírita. Em uma só encarnação, não é possível nos livrar de todas as nossas imperfeições a ponto de merecermos, entre aspas, entrar no reino de Deus, como é prometido. Olha, se você aceitar Jesus, se você seguir todas as normas, se você for bom, se você não fizer o mal, se você não pecar, como se isso fosse possível, Jesus já deixa umas dicas para a gente da nossa imperfeição. Ele deixa também o caminho aberto para que nós criemos os nossos próprios métodos de nos afastar daquilo que pode nos arrastar a cometer atos falhos e o chamado pecado, ou seja, transgredir a lei de Deus, nada mais do que isso. Pecado para nós é transgredir as leis de Deus. E nós transgredimos as leis de Deus, porque nós estamos aprendendo as leis de Deus, nós estamos a caminho do entendimento de Deus. Jesus não pecou aqui na terra porque ele já era um espírito elevado, porque senão com certeza ele teria também desvirtuado. Veja como é dificílimo você imaginar que em uma encarnação, olha, eu aceitei Jesus, eu não pequei mais, que era a recomendação de Jesus, porque ide e não peque mais, quer dizer, para com isso, se afaste disso. Toda recomendação que Jesus fazia após a cura era, vá e não peques mais. Não volte a pecar. Aquilo, como foi feito com a Madalena, né? Realmente ela não voltou para o mundo que ela voltou. Mas quais outros tantas imperfeições que ela teve? Assim como nós. Eu já não faço mais tal besteira. Mas continua fazendo outras. Então é Deus que vai esperar a gente. Olha, você vai viver mais que Matusalém até você ficar bom. Nós teríamos agora mais ou menos uns 200 mil anos, né? Isso é impossível. Então na nossa média de encarnação é necessário que a gente volte para dar continuidade ao nosso sistema de aperfeiçoamento. Não é pagar. Veja como a gente às vezes fala incoerentemente. Já não existe um inferno para você pagar?
não é? Se fosse o caso. Se você foi injustamente ou foi... você não estava gozando das suas faculdades mentais normais quando você entrou numa gangue lá, por exemplo, cometeu um assalto, foi preso e morreu naquele tiroteio e vai para o inferno. Você não teve nem a chance de pensar naquilo que você fez de errado. Que é isso que Deus nos dá, essa oportunidade. Não teve o cantinho, né? Não teve o cantinho para pensar lá. O cantinho da reflexão. Eu esqueci o nome que eles dão lá. O cantinho do pensamento. Ajuda aí quem tem filho, por favor. Põe lá no cantinho do quê? Cantinho do pensamento. Sei lá, o cantinho lá para você se arrepender. Na verdade, a criança fica boazinha que é para voltar a ter o celular e ter o videogame. E não porque ela realmente sabe que falhou naquilo lá. Então, cuidado com esse ensinamento que dá para a criança também, né? Você tem que falar para ela por que ela está sendo punida. É o que Deus faz para nós, através da nossa consciência. Então, você chega e fala assim, nossa, aí muita gente sofre muito aqui, sem saber, eu não fiz nada para ninguém. Então, nessa encarnação você não fez nada para ninguém. Então, você está, às vezes, colocando de volta aquilo que você tirou de você mesmo. Olha aqui. Então, o que fazer quando desencarnamos ainda repletos de imperfeições? O que a gente faz? Se você admitir a infinita justiça divina, mas ele não me deu chance nem de eu tentar melhorar, é por isso que a gente volta, ele dá sim. Ele dá sim. Essa é a misericórdia. Essa é a misericórdia de Deus, a reencarnação, mais que uma necessidade, para os espíritos que ainda precisam, claro, é a demonstração de caridade, de amor que Deus tem por nós. Me dá outra chance. Que é o que a gente pede quando comete algum crime aqui terreno. Chega lá na frente do juiz, por favor, me dê outra chance. Né? E às vezes a justiça dá outra chance para a pessoa. Por isso que tem a figura do réu primário. Ó, dessa vez você não vai em cana, mas na próxima vez você vai dançar, hein? A pessoa vai crau de novo, aí dança, é preso. E nós somos reincidentes por ignorância. Por isso que Deus permite que a gente volte sempre. E às vezes coloca, às vezes não, quase, sempre coloca um missionário, coloca alguém com mais entendimento e nos alerta a respeito disso. Fala, meu filho, não faz isso não, você não sabe o que você está fazendo. O maior deles, né, o mestre amado, veio trazer o evangelho, deixou aí, e aí em cima disso houve guerras, brigas. Hoje, eu falo nego, desculpa o termo, mas não quer dizer nada a ver com cor, é termo, né? Do interior, embora não seja. Briga por versículos mal interpretados. Certamente um deles se restringe a isso, como eu já falei, esse aqui se restringe a isso, esses versículos aqui que eu li, se restringe a isso mesmo, fala realmente de pecado. O que a gente está querendo diferenciar aqui é o que é pecado para nós. A figura desse pecado, né? Que é, cometeu o pecado, já era. Você vai pagar por isso. E eternamente, o que é pior. Eternamente. Né? Um crime que aos olhos de Deus, ele é gravíssimo, é o suicídio, né? Nós sabemos disso. Mas já pensou? Até o suicídio tem a chance da pessoa se arrepender de ter feito isso. E retornar para reparar isso. Porque não seria justo da parte de Deus condenar um filho seu... Nenhuma ovelha se perde, né? Exato. Condenar um filho seu que por um momento, sabe-se Deus lá, de translocação, o efeito de remédio. Efeito de remédio, muitas vezes, é verdade. Pega aí quem toma antidepressivo, tá escrito lá. Por que você está tomando aquilo lá? Às vezes, clinicamente, está dizendo ideias suicidas. Então, vamos supor que a pessoa está num estado emocional gravíssimo e comete loucura, louco de todo gênero. Que para nossa legislação ele é incapaz. E para Deus ele vai direto para o inferno? Para sempre? Seria injusto. E Deus não é injusto. A única não, né? Tudo que nós imaginamos que tenha de correção no mundo é exponencialmente até desconhecido por nós em relação a Deus. Então você fala, eu sou um homem justo, Deus então. Eu sou um homem bom, Deus então. Né? Veja. Foi interessante porque o amor de Deus é imenso, né?
é infindável também. E aqui, lá no Minuto de Sabedoria, teve um momento que falou assim, do amor de mãe. Né? Que a mãe, que é o que mais se aproxima, se você quer ter ideia do que seja um amor incondicional, é o de mãe. E ainda assim não são todas as mães. Sim. Tem mãe que quando acaba de nascer o filho, ela joga no lixo. Quer dizer, a mãe. Então isso já foi dito em outras ocasiões, em outros ensinamentos, de que se você quer saber o verdadeiro amor, espelhe-se pelo amor de mãe, que é o que mais, não quer dizer que seja igual de Deus, é o que mais se aproxima para a gente ter uma ideia. Então, exponencialmente, nós sabemos que tudo aquilo que nós sentimos, Deus é o nosso Criador e está acima de nós, está acima de tudo, do universo, né? Então, para você ter uma ideia, o amor de mãe. Então, para vocês terem uma ideia de justiça, peguemos a nossa terrena, que é falha, corrupta, nem sempre se cumpre a justiça aqui. Então, quer dizer, se um juiz de direito às vezes atenua a pena de alguém pelo fato dele estar fora das suas faculdades mentais corretas, né? Deus não. O juiz aqui fala, não, realmente você ia pegar 30 anos, mas vai pegar 20 porque ele estava sob ação, estava forte emoção, aquela coisa toda também que o advogado joga lá e nego engole, né? Mas acontece, existe a atenuância no nosso direito, que é falho, e o de Deus não existiria. Então é por isso que, tendo isso em mente, nós desfiguramos a figura do inferno, que é o das penas eternas, porque não seria justo. Se estivesse eu falando alguns séculos atrás isso, eu seria queimado em fogueira. Porque não tinha que contestar. Suicidou-se? Inferno, fogo eterno. Mas adultério também. Qual o peso maior, suicídio ou adultério? Não, mas os dois são pecados, então os dois vão para dentro do mesmo tacho ser cutucado pelo mesmo demônio durante a eternidade. O demônio não tem mais o que fazer também. Esse cara também está sendo punido, né? Já pensou ficar mexendo a gente lá dentro do balde para sempre? No tacho. No tacho? Não substitui? Não vai ter troca? No barco. Isso não é ironia. Isso é apenas para a gente pensar mesmo. Fala, mas como seria essa pena eterna? Como seria o inferno? Né? Segundo a definição aqui, tem inferno na terra. Só ir no baile funk, pronto. Você já achou, você já tem a imagem do que seja. Né? Bem, então, o que fazer quando desencarnamos ainda repletos de imperfeições? Quando vemos pessoas portadoras de deficiência física ou mental desde o nascimento, temos a noção de que, se essas deficiências não foram decorrentes do mau comportamento nessa encarnação, só pode ser consequência de atos realizados em outras vidas. Por que Deus deixou essa criança nascer sem os bracinhos? Por que Deus deixou essa criança nascer cega? Se ela não fez nada. Então. Teve até um caso do... Ela não fez nada nessa encarnação. Que ainda. Veio sem os braços e que era para não se suicidar, porque já tinha se suicidado várias vezes. Se matar. Aí o que aconteceu? Ele tinha as pernas, ele conseguiu correr e se jogar de cima do pé. Então ele veio sem os dois braços, sem as duas pernas. Isso. Quero ver agora como é que ele vai fazer. Ainda assim ele pode tentar igual o minhoca, né? Tentar se suicidar. Então existem espíritos... E ele disse que essa foi a mais produtiva. Aqui ele ficou sem os braços e sem as pernas. Ele aprendeu muito mais. Exato. Por isso que voltemos lá. Quando Jesus diz, faz todo sentido do mundo. Se teu olho direito te levar a pecar, arranca ou lança ou fora de ti. Está falando com o cego. Pois te é proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ou seja, né? Desviar-se de Deus. Se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-o e lança-o fora de ti. O espírito recrudescente, aquele que é reincidente na mesma falha, a atividade espiritual, o plano espiritual maior, por caridade e por misericórdia, lhe retira aquilo que foi instrumento de escândalo em outra encarnação. Pela imprevidência, ele não fez com que aqueles idiotas, aqueles que chegam aqui com autismo,
ou algum tipo de dano mental, foram os audazes políticos que prometeram coisas no passado que agora voltam em situação dessa penúria. Então tira Deus disso. Todo mundo fala, mas eu não entendo. Ah, é vontade de Deus. É vontade de Deus que a gente sofra? É vontade de Deus que um nasça cego e eu não? Não é a vontade de Deus. É o retorno daquilo que eu produzi. Sempre foi a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Eu falo aí, direto né? isso. Então, dessa forma podemos entender que olhos, pés e mãos foram retiradas para que na próxima vida, o que serviu de escândalo e tropeço na vida passada, não volte a ser novamente. Então é necessário, pois, cortar as más ações, os maus pensamentos, os maus hábitos, para que esses não venham atrasar o nosso adiantamento, tornando nossas vidas mais sofridas do que o necessário. Tornando a nossa vida mais sofrida do que o necessário. Nós não estamos aqui para sofrer. Eu não vim aqui para sofrer. Bye bye tristeza, né? Não precisa ficar. Lembrei da música da Sandra de Sá. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para resgatar. Alguns desses resgates nos fazem entrar em situações dolorosas, físicas ou espirituais, morais. Mas é necessário para o nosso adiantamento. O estribo do cavalo serve para isso. Ele para não porque ele é... Alguns são adestrados e pode até parar. Para aí, ele para bonitinho. Mas outros, os arredios, quando você doma um cavalo, você é obrigado a colocar aquele estribo, porque aquilo lá dói, corta. Aí refreia. Aí você vai para onde você quiser com ele. Mas porque dói. A dor, no nosso caso, é sempre oriundo de um pecado, de uma falha que cometemos, que comprometeu o avanço nosso ou de outrem. Principalmente aquilo que você interrompeu de forma definitiva, como é o homicídio, o suicídio, né? A escravidão. Pouca gente imagina, para pensar isso. Você tirou a vida da pessoa, mas ele está respirando, mas você tirou a vida dele. Você escravizou essa pessoa. Mudou a rota, né? E essa escravidão, ela pode ser entendida não só a escravidão que outrora e até hoje acontece em algumas partes do mundo aí, que prendeu a pessoa fisicamente, mas existe escravidão dentro do lar. Aquele pai, aquele homem déspota, aquele que não permite que a esposa e os filhos desenvolvam a sua capacidade intelectual para que haja um avanço espiritual, ele é escravocrata. Ele está impedindo a vida da pessoa. Ele não impede a vida biológica, porque a pessoa está respirando, está comendo, para ele está tudo bem. Mas você amassou a pessoa intelectualmente, amassou a pessoa espiritualmente. Você não permitiu que ela desenvolvesse aquilo que no plano reencarnatório foi combinado. Então uma filha minha era para ser médica, ou era para ser enfermeira, ou era para ser um advogado, ou era para ser alguém, ou ninguém, uma ótima limpadora de casa, qual o problema, né? Mas eu impedi, com a minha tirania. A minha esposa não vai trabalhar, não vai fazer nada, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher não sei aonde. Você está cortando, você está cerceando a vida dessa pessoa. Você vai pagar por isso, irmão. Ninguém não existe isso de ser dono, né? Ninguém mas eu fui um bom marido, eu pus comida dentro de casa. Então, os escravos na senzala também comiam. O dono da fazenda dava comida para eles também. Eu agia assim porque eu estava no meu direito. Que direito nós temos sobre a vida de outra pessoa? Que direito? Sendo que nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Que dirá um casal ou uma família. O pai tem que ser, claro, às vezes, principalmente em séculos passados, era o provedor. Talvez o único que fosse. Mas já havia aceitação. Aquelas mulheres, aqueles espíritos que vieram como mulheres naquela época, já vinham com esse intento. Olha, eu vou lá ser uma ótima dona de casa, vou criar meus filhos, vou ter meus netos e vou voltar para a pátria espiritual. Agora, depois que o avanço da sociedade, você não pode cercear uma mulher pelo fato de ser mulher, ou sua filha pelo fato de ser filho, enfim, sobre a sua tirania. Então existem certas formas de interromper a vida da pessoa.
E isso então deve ser um novo pecado, que não está listado lá nos 7 pecados, ou os pecados originais, ou os 7 pecados capitais. Está lá. Prender a mulher? Não está. Mas nós sabemos, pelo entendimento que nós já temos agora, que se eu cercear a vida de alguém, escravizar esse alguém, mesma coisa o mau patrão, explora o empregado, esse pessoal que pega esses bolivianos que estão ali na 25 de março, lá trabalhando, fazendo roupa, sem descanso, a China, aquele pessoal lá, que linha de produção, sem descanso, trabalhando 14, 16 horas por dia, você está cerceando a vida da pessoa. Então, o regime escravocrata está em vários setores da sociedade. Esses nossos queridos, amados, idolatrados políticos, né, que são perfeitos nas suas obras, que são imbatíveis na sua supremacia da corte, infelizmente para eles, não falo isso com tom de vingança não, é a realidade. Infelizmente para eles, terão que repor o que estão tirando. Estão tirando da nossa educação, estão tirando da nossa saúde, estão tirando da nossa liberdade de viver, da nossa tranquilidade para dormir, não é verdade? E isso vai ficar assim? Será? Não. Tudo tem consequência, né? É. Tudo tem consequência. E é mais um motivo para que nós confiemos em Deus. Nós, às vezes, desejamos o pior dos piores cenário para essas pessoas. Por que Calma, Não. acalma o coração e confie. Não existe vingança, existe justiça. E a maior delas é de Deus. Se nós estamos vendo isso, Deus, obviamente, também. E nós temos, sabe o quê? Um dia eu falei para Jaque isso daqui, na segunda-feira, na nossa oração, inclusive, é nos apiedar desses que hoje acreditam ser superiores a nós. Nós temos é que ter piedade da alma deles, piedade do que o futuro lhes reserva. Né? Não queria ser um fio de cabelo, sinceramente falando. Mas não podemos julgar e não podemos estar também sentenciando. Porque nós às vezes queremos a justiça e às vezes a justiça já está sendo feita. O nosso povo sofre, menos que alguns outros do mundo, mas por merecimento. Ah, sim, porque Todo mundo é culpado. não tem inocente. Eu nasci aqui no Brasil, agora olha só, olha, veja as coisas, veja como está difícil. Então, injusto Deus não é. Se nós estamos nessa nave aí é porque merecemos. Então, olha, de novo, a cada um segundo as suas obras, vamos tentar livrar pelo menos o nosso fardo, né? Esquece lá os superiores, os donos do mundo, que aquela frase nunca coube tão bem. O que é seu está guardado, não esquenta a cabeça, tanto para o bem como para o mal. Então o que a gente tem que fazer? Nos afastar do pecado. Por isso que os nossos irmãos evangélicos falam assim, nós temos que abandonar o mundo, nós temos que nos afastar daquelas pessoas que fazem o mal. É por isso que eles erroneamente, inclusive, falam assim, eu não sou do mundo. Você é do mundo, todo mundo está nesse mundo. Todo mundo é daqui, todo mundo está na matéria. Nós só não temos a superioridade moral que Jesus teve de andar entre as prostitutas, entre os ladrões, entre os doentes e não ter sido contaminado. Porque a proteção, ele já é muito diferente de nós. Então nós não devemos também sair correndo. Se você for correr de todas as coisas do mundo, simplesmente você vai ficar isolado dentro de casa. Então não é que nós não podemos frequentar um baile, ir a alguma festa. Então, você tem que se encapsular. Você vai para uma festa, não precisa se embriagar, dá vexame. Você vai para um futebol, você não precisa entrar naquela tensão negativa que existe no estádio. Mata ele, não precisa. Você pode se divertir dentro daqueles mundanos, como se chama aí, né? Sem se abalar. Se você tiver a consciência de que você está ali por aquele propósito. Não somos ainda autossuficientes para colocar a mão no fogo e falar, não vai queimar. Vai. Né? Vai. Então o que a gente faz? Tira a mão do fogo. Se eu sei que eu vou me queimar, eu me afasto do fogo. E nós temos um escudo permanente e que tem acesso a todos, que é o Evangelho. Que é a prática do bem. Ah, mas eu tenho que sair distribuindo as coisas, as pessoas entendem errado
Faça o bem a você. Escolha bem o que você vai ver. Escolha bem o que você vai ler. Escolha bem o que você vai fazer. Pronto, você está fazendo bem a você mesmo. Vamos começar 2021 fazendo a seguinte coisa. Né? Bem pouquinho, porque Bem olha quantas pouquinho, encarnações nós já temos. Vamos limpar aquilo que nós fazemos por obrigação. Já é um bom negócio. Com exceção do trabalho, porque tem muita gente que trabalha por obrigação. Aí não tem jeito, não. Mas sabe, aquilo por obrigação. Olha, me convidaram para ir numa festa no sítio. Eu tenho que ir, porque se você não gosta, não vá. Pronto. Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso? Tire esse vou ter que fazer isso. A única coisa que você vai ter que fazer sempre é melhorar-se. Procurar métodos de melhorar-se. E não precisa ser tudo igual. Cada um tem a sua melhora. De novo, a cada um segundo as suas obras. E a cada um segundo o seu entendimento. E todos eles levam a entender que Deus é Pai, Deus é bom. E que Ele espera só uma coisa de nós. Seguir em frente e para o alto. Sem ser super-homem. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Não só na noite de hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. E que quando nós fraquejarmos, vamos nos guiar pelo Evangelho ou por livros que nos trazem, ou vídeos que nos trazem bons fluidos, bons sentimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus permite. E o famoso coraçãozinho para vocês. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado. Convido vocês a estarem com a gente na segunda-feira, no momento de oração das 20 horas, às 20h20, orando aí pelo nosso planeta. E na próxima terça estaremos aqui mais uma vez para mais esse trabalho. E agradecemos profundamente por vocês terem ficado aqui com a gente. E pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, que abençoe toda essa humanidade, auxiliem os doentes, que precisam de benesses presentes nos hospitais, nos lares que estão necessitando de compreensão. E sejam todos abençoados, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Coração também, vamos fazer coraçãozinho? Coraçãozinho.